Olá! Na faixa de hoje traz o carnavalesco da estrela do terceiro milênio, Murilo Lobo. Faixa amarela para todos vocês. Tudo bem, Murilo? Oi, gente, que bom poder conversar com vocês na faixa amarela, o pessoal que acompanha também vocês pelas redes sociais. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papão aí. Murilo, eu estava dando uma olhada nos seus enredos e eu percebi que eles são enredos de fácil compreensão. Por que eu digo isso? Naquele grande espetáculo, uma história está sendo contada, né? Do começo, meio e fim. O jurado está sabendo disso. As pessoas da escola estão sabendo disso, tem essa percepção. Quem está assistindo de casa tem, porque tem um comentarista ali explicando. Mas eu acredito que muita gente que está ali no sambódromo não tenha tanto essa afinidade de entender ali o que o artista está querendo representar dentro do que ele está mostrando ali. Isso é um desafio para o artista? Você consegue ter essa noção de que tem gente que está na arquibancada ali, que está vendo, claro, o grande espetáculo, a beleza, o luxo e cores, mas que pode, de repente, não estar entendendo bem o que está acontecendo? Sim, Claudio, mais do que isso, eu acho que a gente tem 30 mil pessoas, talvez, assistindo o espetáculo ao vivo, e em loco, né? E aí muito mais gente, através das mídias, acompanhando. E eu sinto muita falta de um comentário, de um acompanhamento mais didático mesmo, sabe assim? Porque para todo mundo, em que depois de passar do carnaval, a gente assiste o desfile junto comigo, e eu vou contando passo a passo o que cada coisa significa, porque aquela coisa está lá, porque aquela fantasia tem aquela forma, vou linkando as histórias. Todo mundo, mesmo pessoas que não curtem carnaval e estão vendo pela primeira vez, eles ficam encantados com o espetáculo. O que a princípio pareceria um espetáculo de dança, estética e dança e música, né, vamos dizer assim, ganha uma outra dimensão. Essa que é a palavra certa, uma outra dimensão, porque as pessoas entendem que é realmente uma ópera e que há realmente uma história sendo contada ali. E a coisa mais interessante é conhecer a história que está sendo contada e entender tudo que foi proposto, porque aí a pessoa tem condições até de avaliar se o espetáculo foi bem apresentado, sabe assim, se foi surpreendente para ele, enfim, e realmente captar a mensagem, né? Só a plástica de um desfile, só a letra do samba é insuficiente para realmente dar conta do que a gente leva para a avenida, para o espetáculo de levar para a avenida. Então, eu realmente sinto falta, é um desafio. Eu não penso nisso como forma limitante, tipo assim, eu não vou fazer coisas muito complexas porque, de repente, as pessoas podem não entender, não penso dessa forma, mas tenho uma preocupação sempre de que as coisas sejam bastante claras para as pessoas, o mais claro possível que eu conseguir, né? Para o jurado sempre porque como tem um espaço de comunicação através da pasta, a gente consegue comunicar, mesmo que sucintamente, afinal de contas, o cara não vai ler 20 páginas, né, para acompanhar o desfile, nem tem tempo para isso, mas eu acho que tem que pensar em outras formas. Eu tive uma experiência muito interessante, Claudio, quando eu estava na Peruche, no ano de Salvador, que eu fiz o enredo de Salvador, a gente criou, o Alex criou para mim um aplicativo, que as pessoas entravam no aplicativo e acompanhavam ala a ala, tinham os desenhos, tinham o que significava, ia contando a história através das imagens que eles iam identificando na TV. Isso foi uma experiência muito interessante, foi uma forma de tentar fazer as pessoas entenderem o espetáculo como um todo, e acho que esse é um caminho, talvez, para o futuro, a gente criar uma forma de comunicar para o público que está assistindo isso. O que eu percebo também é que os seus enredos são bem musicais, né? Todos eles, além do Carabá, que é uma lenda africana, eu não fui muito a fundo, mas todos os outros sempre vêm uma coisa musical aos meus ouvidos. Salvador, os 100 anos de samba, desse ano falando de Parintins, esse próximo que você tem falando das mulheres, sempre me soa uma música aos ouvidos. Interessante isso, eu não tinha pensado sobre esse aspecto, mas vou confessar para você que eu sou filho de seresteiro, né?
Então, eu passei a minha infância inteira, assim, dormindo em sofás, na casa de pessoas que eu desconhecia, que meu pai ia para cantar. Então, assim, a música tem uma presença muito forte dentro de mim. E quando eu estou pensando no enredo, ou quando eu estou até pensando em fazer o clipe de um enredo, assim, as músicas são muito importantes, porque elas contam a história, contam a minha emoção, né, de estar falando sobre aquilo. Então, eu acho que você tem razão. De alguma forma, os meus enredos são, sim, bastante musicais, com certeza. Você estava na Peruche, vamos imaginar, você estava no grupo especial, é o grupo de elite, e de repente você vai para uma escola do acesso 2. Existe uma diferença, né? A gente pensando, inclusive, em verba, em público, em como a empresa enxerga os dois, ou os três, né? Que aí vem especial acesso 1 e acesso 2. Eu fico imaginando como que foi esse convite da Milênio? Como é que você foi para lá? Então, eu estreiei na Peruche, né? Eu estreiei no acesso na Peruche, já sendo campeão nessa estreia. E depois fiquei 2 anos com eles no especial. Também fiz os 100 anos do samba, depois fiz Salvador, que foi um belíssimo desfile. E aí, enfim, por questões como é que eu vou dizer assim, questões de trabalho mesmo, sabe, de condições de trabalho, eu achei que era o momento de eu partir e sair assim sem ter efetivamente uma proposta. E passou um tempo, quem me ligou foi o presidente da Liga, de então, Serginho, e falando, menino, você não quer ir para uma escola que é muito interessante, que eles estão a fim de chegar no especial, você não quer fazer essa jornada com eles? E eu achei que era muito bacana para minha história, para minha experiência de vida, poder fazer esse caminho, porque eu comecei atuando na Rosas de Ouro junto com o Jorge, né? Então, assim, já no especial, né, num outro esquema de criação. Quando eu fui para Peruche, apesar de eu pegar o acesso 1, que foi uma jornada, já foi um grande aprendizado, logo no ano seguinte eu estava no especial de novo. Então, retornar para o acesso 2 e fazer uma escada foi um trabalho muito interessante, muito enriquecedor para mim, porque a gente tem que fazer um aproveitamento, sabe, de peças, de coisas. É como se você entrasse num depósito lotado de coisas e você tivesse que olhar para aquilo e falar o que eu posso fazer com isso, que história eu posso contar com isso que está aqui. No ano que eu estreiei na Millennium, foi curioso, porque eu cheguei e eles pediram para mandar uma proposta e eles disseram o seguinte para mim, a gente precisa fazer um reaproveitamento do que a gente tem. Olha o que a gente tem, veja se dá para aproveitar alguma coisa. E eu fui olhar, então eu tinha lá colunas gregas, assim, tinha uma série de coisas colocadas lá, porque no ano anterior eles tinham falado sobre símbolos, alguma coisa assim. E aí, olhando tudo aquilo, eu falei, nossa, tem coisa oriental, tem coisa da Grécia, e eu fiquei pensando, o que eu posso fazer com isso, essas fantasias, como é que eu vou aproveitar esses costeiros, como é que... E comecei a matutar isso, sabe, assim, como se fosse uma grande reforma que você vai fazer na casa de alguém, né? Você fala, bom, vamos só mexer as coisas, não dá para comprar coisa nova, ou pouca coisa nova, e aí eu tive a ideia de falar sobre o mascote da escola, a coruja, o significado dela nas mais variadas culturas ao longo da história da humanidade. E aí eu consegui aproveitar muitas das coisas que estavam lá e aí consegui fazer algo gostoso, pertinente, extremamente pertinente, porque isso é uma preocupação que eu tenho, sabe? Assim, eu acho que eu não sou um profissional que coloca um carnaval na rua com aquilo que você tem só para ter alguma coisa. Eu acho que tudo que está colocado nos meus carnavais, quando eu olho de novo, eu vejo fantasias, eu vejo alegorias, eu falo, gente, eu estou contando a história, sabe assim, eu não estou enrolando, sabe assim, fazendo enrolação, copia e cola, enfia ali uma currícula e finge que é uma coisa, explica para a pasta que é isso, não. Eu pego a coisa e realmente faço ela ter significado dentro do trabalho. Então, isso foi muito um aprendizado que eu tive que ter no acesso 2, que é muito maior ainda, né? E depois, agora no acesso 1, já melhora um pouco a situação, mas mesmo assim, você sempre começa um carnaval pensando o que eu tenho, o que eu posso comprar ou adquirir, o que me é pertinente. Então, você meio que pensa antes, o carnaval vai acontecer, o desfile vai acontecer, eu já estou pensando no próximo. Eu já estou olhando as baias e olhando, aquilo lá pode me servir, olha, estou pensando em fazer um enredo daquilo, aquilo talvez me sirva. Então, às vezes, até na desmontagem, você já vai lá e já começa, quero essa peça, quero aquela peça, entendeu? Já
você vai de uma outra forma. O especial, claro, o especial é uma coisa que você parte do zero, né? No máximo você pensa na estrutura do carro alegórico só, o restante você vai fazer tudo novo, eventualmente um aproveitamento de penas, porque hoje ninguém é louco também, né? De falar todo ano eu compro pluma, o dinheiro não dá para isso, né? Então a gente tem que pensar que tem que fazer sim uma reciclagem, que tem que pensar em aproveitar o material mais vezes possível, né? Então isso é muito legal. Mas eu acho que foi gostosa essa jornada, sabe, Claudio? Foi rica essa jornada de voltar para trás, assim, e de trabalhar uma coisa no pequeno. E mesmo assim, tenho que agradecer a Milênio, porque a Milênio é uma escola que eles querem fazer, sabe, assim? Eles querem fazer. Então, a gente faz um projeto, a gente faz os pilotos, a gente cota, a gente levanta o preço de tudo, fala, vamos, vamos, e eles vão, sabe assim? Eles não vão além daquilo que eles estão dizendo que eles podem ir, mas eles não te deixam na estrada, não. Sabe assim, eles vão firme para poder fazer e querem fazer algo bonito. Eu acho que quando eu cheguei na Milênio, eu trouxe um pouco a minha cara, né, para ela. E então eu tenho tanto orgulho dos carnavais que eu fiz na Peruche, quanto tenho dos carnavais que eu fiz na Milênio, apesar de serem em grupos inferiores, né? Então, isso é muito legal. Eu gosto muito da Millennium. A gente foi lá umas 2 vezes. Acredito que seja uma das poucas mídias que tem ido lá. Agora já foi bastante, mas a gente se sentiu muito confortável na quadra, muito bem recebido. E o trabalho social que existe ali, que a escola faz na região, é muito legal, é muito interessante aquilo. Né? É uma escola que trabalha com seus componentes mesmo ali. Curioso, porque quando eu cheguei lá, eu também vou ser sincero para você, eu nunca havia ido ao Grajaú. Foi a primeira vez que eu fui, foi para conhecer a quadra da Milênio. E aí eu descobri uma outra São Paulo ali, né? É uma cidade, o Grajaú é uma cidade, né? Assim, você podia dizer que seria uma cidade anexa à capital, poderia ser, porque tem tanta gente, tem tanto potencial ali, né? Assim, é a capital da arte urbana, sabe assim, tem muito artista, tem muita gente muito valorosa lá, e eu, quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, eu tô me sentindo em Nilópolis, sabe? Sabe aquela coisa assim que você fala, tá completamente fora do eixo, porque a Beija-Flor é fora do eixo, né? Do Salgueiro, Vila Isabel, Mangueiro, é completamente fora. E ela tem o seu povo. Eu falei assim, eu tô na Beija-Flor de São Paulo, gente, sabe assim? A gente aqui usa a comunidade, 100% a comunidade vem desfilar, sabe assim? E isso é muito gostoso, isso é muito bom quando a gente chega numa escola e vê uma comunidade afim, sabe, com muita garra, com muita vontade e com muita vontade de aprender, porque também tem uma coisa muito bacana com a comunidade da Milênio, que são pessoas que querem fazer bem feito, só que assim, você imagina que as pessoas que estão no centro, na zona oeste ou na zona norte aqui, tem muitas escolas para visitar. É muito fácil para a gente poder ir. Ah, vou na Mocidade hoje. Ah, vou no Vai Vai amanhã. Ah, vou no Rosas de Ouro. Você consegue transitar. Agora, quando você pensa ir do Grajaú para visitar essas outras escolas, você tem que pensar em 1h30, 2 horas de trânsito ou de condução. Né? E aí o horário de voltar, se tem ou não tem a condução para você voltar, então você acaba não tendo um intercâmbio. Então eu senti a Milênio, quando eu cheguei lá, muito isolada, né? E a gente vem tentando levar, Carlos Pires, que depois também chegou na direção de carnaval, tentando mostrar para eles o que é um carnaval competitivo. Eles gostavam de fazer o carnaval, mas não estavam competindo ainda, entendeu? E acho que agora a escola, nesses 3 anos, no 4º ano lá, assim, ela tá entendendo a competição e está se credenciando. Depois chegou o mestre novo, enfim, acho que está dando uma super mexida. Mas é uma comunidade muito querida, é um pessoal assim que tem vontade, sabe? Tem muito amor e muita vontade por aquela escola, e isso é lindo a gente poder trabalhar com gente assim, né? Parabéns ao trabalho da Milênio. Diga para mim como que o arquiteto chegou a Rosas de Ouro. Pois é, engraçado esse caminho todo, porque eu sempre gostei de carnaval, né? Então eu comecei a me interessar por carnaval ainda quando criança, quando meus pais me levavam na matinê do Esporte Clube Banespa. Meu pai era panespiano, enfim, e eles tinham um bloco de adultos que iam à noite no baile com a mesma fantasia, eles produziam as fantasias cada dia de um jeito, tá? E eu achava aquilo o máximo, e eles faziam para os filhos ir na matinê a mesma tema da fantasia. Então eu ia em matinê de baile de clube, né? E aquilo para mim era encantador.
Quando eu cresci um pouquinho mais, já comecei a poder ir à noite, aí eu comecei a organizar o povo, a pensar em que fantasia ser, em arrumar costureira, já comecei uma semente de querer mexer com alguma coisa a ver com figurino e tudo mais. E aí chegou um dia, acho que 15 anos ou 16 anos, eu resolvi ver desfile de escola de samba, e fui na Tiradentes, sozinho, ninguém foi comigo. Eu fui daquela época que você ia cedinho para a arquibancada, né? Eu com a minha maletinha de lanche, né? E fui para lá, cheguei 11 horas da manhã, na fila para sentar logo na frente na arquibancada. Eu queria ver o espetáculo. E aí eu me apaixonei, cara, me apaixonei por aquilo. Frequentei durante muitos anos a Tiradentes. Depois tive a oportunidade de ir para o Rio, já no Sambódromo Novo do Rio também, assim. Era de uma emoção ver esse espetáculo e era um sonho poder um dia atuar de alguma forma ali. Mas como eu estava começando a carreira da arquitetura, eu deixei isso de lado. A vida me levou para uns outros lados e eu fui ter contato com a Rosas de Ouro nem como arquiteto. Na verdade, fazia um trabalho na área social e fui participar de uma apresentação num clube de campo em Interlagos, no Clube Indiano, e um dos diretores veio conversar comigo, agradecer pela nossa participação, tá, tudo mais, e aí ele falou, aqui a gente tem um grupo de amigos muito grande, a gente tem uma ala na Rosas de Ouro. Eu falei, adoro o carnaval, adora, toma uma fantasia, me deu uma fantasia. E aí, eu quero sempre assistir desfile, e de repente fui desfilar. E eu sou, assim, muito proativo, sabe assim? Aí já ajudei a arrumar o pessoal, a amarrar todo mundo, tá? No ano seguinte, ele me chamou para ser um dos coordenadores da ala junto com eles, porque ele gostou da minha atitude. E assim eu comecei a frequentar as reuniões da Rosas de Ouro, entender como é que funcionava a escola, tudo mais. Fiquei como chefe de ala ali uns 2, 3 anos, e eu comecei a mandar para o diretor musical do Rosas de Ouro alguns comentários sobre o concurso de samba enredo. E ele gostou dos meus comentários, eu avaliava os finalistas, dizia como cada um tinha visto o enredo, tá, tudo mais. Ele curtiu os meus comentários, me convidou no ano seguinte para eu estar na comissão julgadora de samba enredo. E era muito curioso, porque assim, o mestre de bateria, o carnavalesco, sabe assim, diretor de carnaval, diretor de harmonia, Murilo, que não era nada, era um chefe de aula, né, no meio deles. Mas eles gostavam daquilo, dos meus comentários, da minha visão sobre os sambas e tudo mais. Aí o Jorge gostou dos meus comentários e me convidou para escrever enredo com ele. E aí comecei a escrever os enredos para o Jorge, e um dia eu falei para o Jorge, Jorge, eu tenho vontade de trabalhar com isso, eu vou fazer uma pós-graduação em carnaval no Rio. Ele falou, você quer mesmo aprender a fazer isso? Então fica comigo aqui e eu te ensino acesso ao barracão direto. Então, acabei aprendendo na prática e conhecendo esse mundo, e quando pintou a oportunidade para Peruche, foi um convite feito primeiro ao Jorge, o Jorge não podia fazer um outro trabalho, e me ofereceu de fazer o trabalho, e aí foi essa história que se começou. Então, assim, de alguma forma estava no meu DNA o carnaval, né? De alguma forma havia uma vontade, um sonho, uma admiração profunda, e eu achava que eu poderia contribuir. Acho que eu sou um aprendiz ainda, né? Estou indo para o meu 7º carnaval, acho que eu sou um aprendiz, mas acho que estou fazendo uma história que eu me orgulho, sabe? Toda vez que eu vejo os desfiles, eu fico tão feliz, eu falo, gente, eu trouxe coisas bacanas, tem muito ainda para colocar aí na avenida, e me faz muito feliz. Hoje a arquitetura é um hobby para mim, eventualmente eu atendo algum cliente, e o carnaval tomou a minha vida, né? Eu sou um cara que trabalho muito, porque também tenho muita coisa para aprender, né? Fui aprender figurino, uma série de coisas que eu não dominava, e a arquitetura de carro é mais simples para mim, né? Assim, então é uma outra coisa. Mas fui estudar, né? Sou muito autodidata, porque o carnaval, como não tem um curso, você tem que estudar mesmo, né? Você tem que ver desfile, você tem que entender a dinâmica, você tem que ler enredo, você tem que ficar ligado nisso. E fora isso, acho que você tem que ser uma antena parabólica, sabe, Claudio? Você tem que estar ligado em tudo, assim. Eu me lembro o dia que eu propus para Rosas de Ouro fazer o enredo do Inesquecível, que eu estava vendo a internet, de repente entrou um post, era um palhaço pendurando roupas num varal, um desenho, uma pintura, uma coisa bonita até. E o que ele pendurava, o texto dizia dos momentos inesquecíveis da vida dele. E aí aquilo me tocou, sabe? Eu falei assim, gente, Momentos Inesquecíveis é um enredo. E comecei a pensar nele, propus para o Jorge, o Darlan veio junto, e a gente acabou montando os 3 o enredo do Inesquecível. Então, assim, você tem que estar ligado, você tem que estar vendo filmes, você tem que estar vendo internet, você tem que estar em espetáculos teatrais, você tem que estar rodando, né? Assim, a tua cabeça tem que estar
o tempo inteiro plugada para captar alguma coisa que possa vir para você. Então foi assim, às vezes são experiências emocionais, né? O Parintins foi uma experiência emocional, eu nunca tinha ido ao festival, e aí eu fui tomado por aquela viagem de barco, sabe assim, aquela chegada na ilha, aquilo me deu uma emoção tão grande que eu falei, gente, eu estou sentindo uma coisa muito especial aqui, deve ter alguma história muito boa para contar, além da história do próprio festival, sabe assim? E aí, quando eu descobri a história, eu falei, vou levar para a avenida isso, imagina se não vou. Assim, então, acho que é isso, a gente está aberto para realmente captar coisas bacanas e poder trazer ideias interessantes. Aí hoje como carnavalesco, você já falou para mim que você, né, falava com o compositor, você estava ali como chefe de ala. Hoje você participa mais, você participa no desfile do todo. Então você vai desde a comissão de frente, você fala com o Veloso, você fala com as direções de ala, você está em todos os setores. A minha escola, né? A minha escola de aprendizado foi com o Jorge, né? Então, assim, o Jorge é um carnavalesco que tem muitas habilidades, inclusive habilidade de direção de carnaval. Então, eu aprendi muita coisa. Eu não quero isto para mim, sabe assim? Dizer assim, não, quero ser carnavalesco, diretor de carnaval. Não quero. Eu acho que eu quero dividir com as pessoas. Mas eu acho que eu tenho muito para somar. Então, eu sou um cara muito participativo, né? Assim, eu tento ajudar todos os setores, eu dou a minha opinião, eu gosto de ser, ao menos, ouvido, não obedecido, mas ouvido ao menos, sabe assim? Eu quero ter direito a falar alguma coisa para as pessoas, seja um chefe de ala, seja o mestre de bateria, que eu possa expressar o meu sentimento em relação àquilo que eles estão fazendo para o bem do espetáculo, para o bem da escola. Então, acaba abraçando coisas como a direção de apresentação da Milênio fora, sabe assim, vamos fazer uma coisa na liga, vamos fazer uma coisa diferente, chama o Murilo, entendeu? Porque aí ele vai propor um espetáculo, propor uma dança, e eu vou criando coisas. Então, assim, eu sou um cara que tenho essa habilidade. Fez uma live recentemente, então, sabe, eu que monto o roteiro, eu que montei as canções que vão ser cantadas, que sugeri, então, eu vou entrando nas coisas e vou interagindo com as pessoas com a liberdade de elas poderem aceitar ou não, porque eu sou o carnavalesco da escola, não sou o diretor de carnaval, eu não sou o presidente, nem quero ser, né? Então, acho que é essa a questão, assim, eu sou assim, eu tive essa escola com o Jorge e levo isso adiante, eu acho que soma bastante. Então, eu converso com o coreógrafo de comissão, sim, eu trago a proposta temática, deixo ele pensar, vejo o que fez, converso. Eu gosto de encontrar fundamento, né, nas coisas. E tudo tem que ter um porquê, eu tenho que entender o que está sendo feito, eu tenho que participar de alguma forma e somar, sabe assim? E tem sido muito rico para mim isso, assim, e lá na Milênio eles aceitaram também muito bem. Na Peruche também foi muito tranquilo todo esse processo. Murilo, fala para mim, o Abre Alas, elas vão passar. Como que é esse enredo para o próximo Carnaval da Milênio? Então, como eu te falei, eu sou um cara que vive de grandes emoções aí também, de grandes histórias. Alguns fatos me levaram até esse enredo. No final do ano passado, eu perdi uma pessoa, uma mulher muito importante na minha vida, que, aliás, me ajudou muito para que eu pudesse ser um sonhador, sabe assim, ser um aprendiz dentro do mundo do carnaval e caminhar até chegar onde eu estou. E quando isso aconteceu, parece que só a partir da perda eu me dei conta da importância dela na minha história. Isso ficou guardado. Aí, pesquisando coisas de internet, tem um programa, um canal do YouTube que eu gosto muito, que é Tempero Drag, e da Rita Von Hunt, e ela tinha um quadro muito legal chamado Mulheres Foda. E eu comecei a acompanhar e ver os vídeos que eu não tinha visto, tudo mais, contando a história de mulheres incríveis, inclusive alguns debates sobre, mas o canal era mais para gays, você está falando de feminismo, de mulher, uma discussão sobre isso, e ela falou que o preconceito vem da mesma raiz, tanto para as mulheres como vinha para os gays. Eu achei bonita a maneira como ele colocou toda essa questão, e eu falei, gente, quantas mulheres incríveis, né, no samba também, quantas mulheres incríveis, será que elas sofreram preconceito, né, inocentemente, né, assim, a nossa visão, às vezes, tão simplista das coisas. E quando eu fui pesquisar as histórias das grandes mulheres do samba, eu descobri que sim, que todas elas tiveram que fazer uma opção na vida, sabe assim, que romper com aquilo que se desejava delas para ir em direção aos seus sonhos, para conquistar o seu espaço. E não foi fácil para todas elas, mas elas foram marcantes como cantoras, como compositoras, como presidente de escola de samba, enfim, como porta-bandeiras. Há um esforço da mulher muito grande. E aí isso me encantou. Falei, putz,
tá aí um grande enredo, eu poder falar sobre essas transgressoras, eu poder falar, reconhecer primeiro que elas estavam na criação, tanto do samba quanto do carnaval, né? Ciata no samba, Chiquinha Gonzaga no carnaval, então, assim, elas são corresponsáveis por essas criações, né? Reconhecer a importância de tudo que essas mulheres fizeram ao longo da história, né? Agradecer por isso, e mais do que isso, levantar a bandeira como um manifesto de que em nossas mesas, né, sempre haja espaço para elas, porque assistindo um documentário, assim, eu li 14 biografias aqui, tem mais de 5.000 páginas, documentários, entrevistas, e aí eu descobri alguns grupos de samba feminino, e um dia uma menina super jovem estava contando que ela foi numa roda de samba, e aí ela viu ali um espacinho para ela poder entrar e tocar, e aí ela pegou uma cadeira, levantou a cadeira, tentando chegar à cadeira, tá tudo mais, aí disse que um senhor que estava ali próximo pegou a cadeira, aí obrigado, botou e se sentou na cadeira, ou seja, não havia o espaço para ela. E aí eu me toquei, gente, até hoje isso ainda acontece. Então, é muito pertinente a gente poder falar, poder levantar essa bandeira para que em nossas mesas, sejam elas de roda de samba, de direções de liga ou escolas de samba, haja espaço para elas, sim, elas têm muito para somar. E aí fiquei super feliz de ter essa ideia. E quando eu levei para a direção da escola, eu levei 3 propostas de enredo, foi a proposta que mais tocou, sabe, as pessoas, assim, de imediato, assim, os olhinhos brilharam. E eu falei, bom, é o caminho da emoção, porque é o meu caminho, né? O caminho que eu gosto de ter, algo que me emocione. E aí, estou fazendo esse enredo incrível, que, claro, eu não vou conseguir contar a história. São histórias, Cláudio, maravilhosas. Assim, eu tô fazendo um pequeno doc que vai passar para a escola, assim, em pedaços, sobre a história de cada uma dessas grandes mulheres, sabe assim, o que elas passaram na vida, porque foi tão surpreendente para mim, eu quero contar para a comunidade, para eles saberem disso. Mas, obviamente, que para um desfile de carnaval, não consigo. Se pensar, a mocidade vai falar de Clementina, a Clementina está na nossa homenagem, mas ela é um enredo por si só, né? Então você fala assim, gente, a Beth Carvalho é um enredo por si só, enfim, a Chiquinha Gonzaga é um enredo inteiro, né? Então, assim, não dá para você contar essas coisas. Mas a gente vai caminhar por uma linha de falar a respeito do valor da mulher, do agradecimento da ajuda delas e da bandeira de que haja espaço para elas, assim, que elas têm e merecem esse espaço. Então, esse é o caminho que a gente vai perspassar nesse novo enredo. E estou muito feliz, a gente fez uma escolha para samba enredo de uma competição fechada, convidamos alguns times, muito bacana, e eu propus para os times, eu falei, olha, vocês já viram o clipe de enredo, vocês já viram a minha explanação aqui sobre o que a gente vai apresentar, e quero dizer o seguinte, eu gosto quando a gente consegue viver um enredo. Então, fiz uma proposta aos times para que todos eles pudessem incluir uma compositora junto com eles no time. Porque a gente tem que abrir o espaço, sabe assim como as cotas abrem espaço para os negros chegarem ao ensino superior, tudo mais, a gente precisa abrir espaço para a mulher. Então não tinha sentido a gente não fazer isso, até no concurso de samba enredo. Não é uma obrigação, vocês fazem se vocês quiserem, mas quero dizer que vocês vão perder uma grande oportunidade de fazer um gesto que vai, talvez a pessoa seja novata, talvez ela não saiba ainda o esquema de como é que é feito, mas a pessoa só pode começar entrando, tendo a oportunidade de conhecer isso, né? Então, acho que esse era o enredo que a gente podia fazer isso, e eu já sei que alguns times estão fazendo, vamos ter aí umas novidades quando saírem os nomes dos times. Ah, que beleza, que maravilha. A gente vai acompanhar isso de perto, com certeza. Estou bastante ansioso por esse enredo. Murilo, a gente vai caminhando para o final, e a ideia do faixa amarela, do Na Faixa, é porque tem aquela faixa amarela, né, amigo? Você bem sabe. E a gente fala que quando ultrapassa aquela faixa amarela no sambódromo, tudo pode acontecer, do bem e do mal, tudo acontece ali. E eu quero que você me descreva um grande momento seu ao ultrapassar aquela faixa amarela. Ai, um grande momento, que difícil escolher um momento, né? Difícil. São sempre momentos muito inesquecíveis para mim, né? Não sei se um dia, tipo, talvez depois de muitos carnavais, eu perca essa magia, mas acho que não, né? Assim como o ator diz que não pode perder aquele frisson, aquela medo, né? Aquela dor de barriga que dá antes de começar o espetáculo. Eu espero não perder isso, assim, porque eu sou aquele tipo de carnavalesco que fica antes da faixa amarela mesmo, entendeu?
A escola inteira vai entrar, eu estou vendo, eu estou ajudando, eu estou auxiliando, eu estou pensando, eu estou agitando as pessoas, até que todo passou o último, eu vou atrás, e aí venho curtindo, e sempre na fé, né, pedindo que tudo passe direito. Eu acho que esse último carnaval foi um momento muito marcante para mim. Como eu falei, eu tinha tido essa perda dessa mulher incrível da minha história, e aí quando eu cheguei na arquibancada central, né, na Monumental, aí eu vi a minha filha lá, e aí foi muito emocionante, sabe assim, você mistura o canto, o choro, a alegria, e assim, ofereci para ela aquele desfile, e então foi um momento muito emocionante, muito especial para mim, e quando a gente cruza a segunda faixa amarela, né, a maior satisfação da vida da gente, as pessoas vêm dizer assim, não aconteceu nada de errado, né? Porque assim, eu torço para que todo mundo consiga passar o seu espetáculo, entende? Os espetáculos em si têm o seu valor, alguns são mais geniais, outros foram mais emocionantes, por si só, não precisa ter erro de ninguém, né? Então eu torço pelo bem de todo mundo. Mas quando você passa ali, o pessoal fala, não teve nenhum problema, você fala que bom, o sonho se fez realidade, o desejo de que tudo dê certo aconteceu, a gente agradece naquele instante e vai embora feliz da vida, né? Assim, cabeça de jurado é cabeça de jurado. Mas acho que esse carnaval, esse último carnaval, foi especial nesse aspecto para mim. Murilo, eu te agradeço do fundo do coração ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a gente. Eu e o Fernando, a gente lembra muito do ano passado, quando nós fomos lá entrevistar o Vitor Veloso, foi um sábado, você estava no barracão, recebeu a gente muito bem e nos apresentou os pilotos ainda antes de apresentar realmente para a escola. Deu uma aula ali do seu enredo, a gente ficou muito encantado. A gente saiu aquele dia da entrevista, assim, no carro, assim, pensando assim, a gente precisa falar com ele. E a gente precisa, principalmente, falar com ele e para passar para as pessoas a paz. O jeito que você fala, de uma forma tão linda, você consegue convencer a gente do trabalho de uma forma tão pura, que assim, a gente tinha que conversar com você e foi como a gente imaginou. Foi maravilhoso. Muito obrigado do fundo do coração. Eu que agradeço, gente. Assim, primeiro que falar sobre carnaval, sobre uma coisa que eu amo, já é sempre muito gostoso para mim. Eu poderia ficar horas falando sobre isso, mas conversar com pessoas que também são apaixonadas por isso é muito legal, assim, porque vocês trazem coisas, vocês têm curiosidades que são pertinentes, sabe assim, isso é muito gostoso na troca, né, de informações para que o público conheça, não só vocês, que eles já conhecem bem, mas os entrevistados, de alguma forma, conhecer um pouquinho mais. Eu espero poder fazer ainda muitos carnavais, assim, cheios dessa emoção, sabe? Eu vivo a emoção de uma ideia, de um sonho, da construção, da união das pessoas, dos artistas, eu valorizo as pessoas, então, assim, eu sou muito feliz no que eu faço, né? Se Deus me permitir seguir muitos anos aí na vida, eu farei muitos carnavais, porque isso me faz muito feliz mesmo, e eu quero mais emocionar as pessoas e trazer para elas novas histórias, novos pensamentos. Acho que o carnaval tem esse papel e tem esse poder de realmente levar muita coisa bacana para as pessoas, muita cultura, muita reflexão, muita crítica, muita coisa engraçada, enfim, há muitas possibilidades de tocar um coração e eu quero tocar muitos corações ainda. Na faixa de hoje fica por aqui com essa aula de Murilo Lobo, carnavalesco da Estrela do Terceiro Milênio. Se você gostou, você curtiu, vai lá no nosso canal, fale o que você achou. Eu sou o Cláudio Renato e Murilo Lobo para todos vocês. Na faixa fica por aqui, aguarde nosso próximo convidado.